Bom dia, bom dia. Deus abençoe nosso dia, nosso domingo, em nome de Jesus Cristo. Que seja um domingo repleto da alegria do Espírito Santo, repleto da alegria da salvação, da paz do Senhor Jesus. Um domingo repleto de amor, em nome de Jesus. Os frutos do Espírito, de Gálatas, que começa falando de alegria, paz, amor. Amor, alegria, paz. Toda pessoa que está cheia de paz está cheia de alegria. Cheia de alegria está cheia de paz. Então um fruto está ligado no outro. Frutos do Espírito de Deus. Um bom dia para todos vocês. Quando vocês forem orar, sempre ore pedindo a Deus para que vocês venham gerar esse fruto. Sempre gerar os frutos de amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. São 9 frutos do Espírito, são 9 bem-aventuranças e são 9 dons espirituais. Eu penso que você, como obreiro do reino de Deus, você que tem ministério de oração, eu penso que você deve saber de cor. Vamos se esforçar para a gente saber de cor, decorado. Porque aí quando a gente for orar, buscando a presença de Deus, o Espírito Santo, o reforço, buscando a força, a luz, então a gente sempre vai citar os frutos e os dons que ele manifesta os dons espirituais em nós, depois que a gente é batizado com o Espírito Santo. Então aí os dons é dele para nós, não é de nós. Os frutos é de baixo para cima, mas os dons é de cima para baixo. Então não adianta você dizer, eu tenho os dons, eu tenho o dom disso, o dom de cura, o dom da fé, dom de operação de milagres. Não adianta você falar isso. Que o que você tem que gerar são os frutos. Eu vou falar mais sobre isso. Antes de falar mais sobre isso, eu quero que você dê um bom dia aqui, uns para os outros, um bom dia para nós, uns para os outros. Eu tenho aqui os obreiros que são compromissados com a oração aqui no canal. Tem esse compromisso de orar no canal, é tempo de oração. Tem esses obreiros que não têm um compromisso com o canal, mas tem um compromisso com o reino de Deus, faz parte desse ministério de oração. Orai uns pelos outros. Até porque toda pessoa que é batizada com o Espírito Santo, toda pessoa que já se envolveu com esse fogo espiritual, então dentro dela existe um fogo, um desejo de compartilhar com as outras pessoas o amor de Deus, compartilhar com as pessoas o Evangelho, pregar o Evangelho. A Bíblia diz: benditos são os pés que anunciam o Evangelho. E hoje nós estamos anunciando o Evangelho através da tecnologia. Paulo, Pedro, João, todos os apóstolos, Jesus Cristo. Se tivesse a tecnologia que a gente tem hoje, como a internet, ele usaria muito mais para poder evangelizar, levar a palavra, fazer uma oração, fazer um atendimento, principalmente dentro dos nossos contatos, essas pessoas que nos ouvem. Eu penso que a gente tem que cumprir a nossa missão. E se nós estamos numa era da informática, da tecnologia, então é óbvio de que a gente tem que usar a tecnologia para evangelizar. Não é verdade?
Então, eu queria que vocês dessem uma palavra, uns de reforço, uns pelos outros aqui dentro do canal. O dia de hoje é uma live que é a live da oração, ou a transmissão de oração dos obreiros do reino de Deus. Eu estou me direcionando principalmente aos obreiros compromissados, me direcionando principalmente aos obreiros do reino de Deus. Você deveria enviar esse link para outros obreiros de outras denominações, pessoas que têm prazer em fazer a obra de Deus, independente de denominação. Manda. Até porque o assunto que eu vou falar aqui é um assunto que vai ser de grande valia, vai ser muito eficaz para todos nós esse assunto que eu vou trazer. Porque eu vou fazer a tipologia do chamado de Moisés, quando Deus chamou Moisés para a missão, e fazer uma tipologia do chamado de Deus de cada um de nós, obreiros. Eu vou fazer a leitura aqui no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 1, 2, enfim, eu vou lendo aqui até der o tema, o assunto. Mas antes, eu gostaria de fazer os agradecimentos a vocês que têm ajudado o canal, vocês que têm tido uma alma muito generosa, mesmo que seja com o pouco que você ajudou, mas você ajudou, e terminou o mês de setembro e eu paguei todas as dívidas, os aluguéis, luz, água, telefone, tudo que estava, a prestação. Agora nós vamos começar a trabalhar para as dívidas do mês de outubro. Inclusive nesse mês de outubro eu peço a Deus que Deus toque no coração de pessoas para ajudar quem pode ajudar com mais um pouco, e quem não ajuda, que Deus toque no coração para ajudar, que nós vamos colocar o ar-condicionado. Eu vou negociar um ar-condicionado, a mão de obra, o valor do ar-condicionado e a mão de obra. Infelizmente, eu pedi algumas cadeiras aqui para o Gafarel, mas ninguém cedeu, ninguém teve condições. Mas eu sei que vai chegar a hora que nós vamos ter condições, você vai ter condições, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Então, para vocês que são novatos, que dizem assim, pastor, como que eu posso ajudar? Então tá aqui, olha, tem o QR Code, tem chave do Pix. Seja um mantenedor do Ministério de Oração. No meio aqui você vai ver as redes sociais do Ministério, os cultos, os dias de cultos que nós temos aqui no Ministério, Tempo de Oração, em Itabirito. E do outro lado você vai ver meu número, os livros. Adquira um dos livros pelo WhatsApp, ou então aqui pessoalmente conosco, presencialmente, ou então entra no site para poder você adquirir, tá bom? Para vocês daqui de Itabirito, o nosso ministério, ele fica aqui na rua Santa Efigênia, na rua José Benedito 375, bairro Santa Efigênia, Itabirito, do lado aqui do restaurante Paraqui, tá bom? Mas o que eu quero trazer para vocês nessa leitura aqui, me acompanhem, por favor, e escrevam aí, vocês que estão tanto agora na transmissão como em outro horário, escreva o que você entendeu, escreva o que foi bom para você, mas escreva mesmo que seja um amém, porque o amém é uma concordância, tá bom? Vamos lá, vou colocar aqui na tela e vamos a essa leitura para você entender o que nós vamos trazer hoje aqui. Diz bem assim, eu vou desligar o fundo musical, para você ficar mais atento. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro,
sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. O nome do monte de Deus chama-se Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo. Quer dizer, a sarça estava no meio do fogo. E a sarça não se consumia. Você vê que é um fogo sobrenatural, um fogo diferente. A sarça não se consumia. É como esse fogo que nós recebemos, o fogo da fé, o fogo de Deus, o fogo simbolizando a presença de Deus. O fogo, ele vai simbolizar a presença de Deus, o Espírito Santo, mas ele tem também o fogo consumidor, tem o fogo eterno, do lago de fogo e enxofre, e nós estamos aqui tratando desse fogo da sarça, que é o próprio Deus que está ali, né, no meio da sarça, ou anjo em forma de fogo. Aqui está falando assim: e apareceu um anjo do Senhor em uma chama de fogo. Então apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo. Então isso mostra que o fogo existia. Uma chama de fogo existia no meio da sarça. Só que não queimava a sarça, porque é um fogo que não queima coisas materiais. Porque é o fogo consolador, é o fogo do poder de Deus, é o fogo, é o Espírito Santo, enfim. Aqui no versículo 3 diz assim: E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou, quer dizer, gritou Deus a ele do meio. Aqui já está dizendo que bradou Deus, gritou Deus. Aqui já está dizendo que é Deus. Aqui no versículo 2 está dizendo: E apareceu-lhe um anjo no meio do Senhor em uma chama de fogo no meio da sarça, né? Aqui já está dizendo que é o próprio Deus que bradou, que gritou e disse a ele do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. E respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Aí ele se apresenta para Moisés, dizendo: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés cobriu o rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas obras. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, que é o Egito, sair daquela terra a uma terra boa e larga e ampla, né? Uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu e do Eveu e do Jubizeu. Bom, vamos então agora entender essa tipologia. Vamos lá. Olhem para mim aqui se você pode, tá bom? Se você puder olhar para mim, vamos entender. Eu estou falando de que o chamado de Moisés, da maneira que foi, está escrito aqui, que ele está cuidando do rebanho de ovelha do seu sogro, e quando ele leva o rebanho de ovelha lá por volta do deserto e perto ali do monte Horebe, então ele vê aquela sarça, imagina aquela moita de mato seco, e essa sarça tem esse fogo, mas não se queima, mas não se consome. E Moisés fala consigo mesmo: eu vou até lá, eu vou ver que fogo é esse.
E aí começa a caminhada de Moisés em direção do fogo. Então, se nós trouxermos para os nossos dias, é a mesma caminhada que a gente dá em direção desse fogo. Você lembra que no dia de Pentecostes, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, ali estavam os discípulos, porque o Senhor Jesus disse para eles, era cerca de 120 pessoas, entre mulheres e homens, e o Espírito Santo desceu, porque o Senhor Jesus disse para eles: vão e não saiam de Jerusalém, não se ausentem de Jerusalém, porque lá vai descer o Espírito de Deus sobre vocês. E desceu. Era o som de som de um vento impetuoso, quer dizer, era o som de um vento. Não tinha vento, mas tinha um barulho, um som de um vento impetuoso. Cada um foi cheio do Espírito. Primeiro eles foram cheios do Espírito e passaram a falar. Cada um pousou o Espírito do Senhor sobre eles e cada um começou a falar como não era fogo, mas como labareda de fogo. E ali foi a descida do Espírito Santo sobre a igreja, e a partir daquele dia inaugurou a igreja do Senhor com a participação do Espírito Santo usando os servos de Deus, como isso acontece e está acontecendo até hoje. Voltando lá para Moisés, ele começa essa caminhada em direção do fogo. A mesma coisa que acontece conosco. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente tem conhecimento da palavra e que a gente é batizado nas águas, a gente passa a ter compromisso. Então a gente começa a caminhar em direção desse fogo. Que é o batismo com o Espírito Santo. Quando a pessoa ela se acomoda, ela fica mais carnal do que espiritual, ela não se envolve no conhecer, no entender, no aprender, no temor, na força do Senhor. Então, ela não parou, então ela não está na caminhada. Ela parou a caminhada. Porque nessa caminhada, ela tem que passar por esse processo. Qual é o processo? Primeiro, coração quebrantado. Então, o Espírito do Senhor já está lhe chamando, já está lhe conduzindo. Então, vem primeiro o Espírito do Senhor. Se você conferir em Isaías 11, você vai ver essas 7 manifestações do Espírito Santo. Não é que o Espírito Santo são 7, mas 7 manifestações do Espírito Santo conduzindo. Primeiro é o Espírito de conhecimento, depois vem o Espírito de entendimento, depois vem o Espírito de sabedoria, depois vem o Espírito do temor do Senhor, depois vem o Espírito de fortaleza, força, depois vem o Espírito do conselho, de conselheiro, tanto para dar conselho como para receber conselho. Quer dizer, termina num coração quebrantado, sempre querendo aprender. Moisés, ele começa a caminhar em direção do fogo. E quando ele sobe, vai subindo, vem aqui, vai ali, e vai, quando ele se aproxima numa certa distância do fogo, é aonde Deus fala para ele. E diz: Moisés, e ele: eis-me aqui. E Deus diz: tira os sapatos, se descalça dos sapatos, se descalça dessas sandálias, e vem, porque o lugar é santo, a terra é santa. E Moisés se descalça. E ali, quando ele se descalça e ele vai, então ali Deus começa a falar com ele, Deus começa a dar missão para ele, dar ordenanças para ele. Aí já é outra conversa, mas ele já teve o contato com esse fogo, com esse Deus. E ele só teve porque ele obedeceu, ele se descalçou. É a mesma coisa. Quando a gente está nessa caminhada para receber o Espírito Santo,
A gente tem que se descalçar também. Se descalçar do orgulho, de um egocentrismo, se descalçar do pecado, se descalçar de uma mágoa, se descalçar de alguma coisa que a gente tem prazer em fazer, gosta em fazer, mas não é da vontade de Deus. A gente vai ter que se descalçar de alguma coisa que tem na gente. De que você teria que se descalçar? O que você faz? O que você tem? O que você fala? O que você sente? Aonde você vai? De que você tem que parar de ir, tem que falar, tem que parar de sentir, tem que se descalçar. O que teria em você que você teria que se descalçar? Isso para você que ainda não recebeu o Espírito Santo. Porque você está na caminhada. Assim como Moisés, ele caminha para ver o que tem naquele fogo, o que é aquele fogo, você também está caminhando em direção desse fogo, do batismo do Espírito Santo. Que não vai ter fogo, você não vai ver fogo, você não vai ter visão nenhuma, mas você vai ter línguas como de fogo. Você vai ter autoridade quando você pregar, você vai ter autoridade quando você orar. Você vai ser marcado, selado pelo Espírito de Deus e você vai ser uma pessoa de que Deus está dando o Espírito dele para te usar aqui nessa vida. Assim como Deus está fazendo com Moisés e dizendo: Moisés, eu atendi, eu ouvi o clamor do povo que está lá no Egito. E eu te chamei porque você vai lá tirar aquele povo do Egito. É a mesma coisa nos dias de hoje, obreiro do reino de Deus, é a mesma coisa. Deus te deu o Espírito dele, o Espírito do Senhor, para que com essa autoridade, com esse selo, com esse cajado, com esta unção, por isso que não fique paralisado na emoção do louvor, não fique parado na emoção da adoração. Você tem que continuar, mesmo emocionado, buscando unção. Você tem que ter a unção do Espírito Santo. Então, o que acontece? A mesma coisa nos dias de hoje. Quando a pessoa vem para uma denominação, para uma igreja, e ela começa a ver esse fogo, ver essa sarça, ver esse altar, ver esse monte. Ela começa a ouvir a voz de Deus. E Deus, ele vai estar dizendo a mesma coisa. Se descalça, tira as sandálias. É se descalçar de algo. Para poder você ter esse contato com Deus, para poder você continuar na sua missão. Então, amigos, era isso que eu gostaria de falar para todos vocês e trazer. Eu quero que você mande para outras pessoas isso aí. Você pode até evangelizar com isso aí os obreiros. Obreiro, ouve isso aqui. Porque quer você esteja já está batizado no Espírito Santo, quer você não esteja, nós vamos estar sempre caminhando em direção desse fogo. E outra coisa, nós vamos também estar sempre se descalçando do nosso ego, do pecado, da tentação, de um assédio, de uma mentira, de alguma coisa que vem para poder nos tirar da presença de Deus. A gente vai estar se descalçando, não tem como. Então esse processo, no momento em que Moisés se descalça das sandálias para se aproximar do fogo, é o processo que nós estamos se descalçando para estar cada vez mais se aperfeiçoando. Nunca vamos ser perfeitos, mas nós vamos se consagrar, se santificar, se aperfeiçoar. Nunca seremos perfeitos 100%, mas a gente pode se aproximar. Nunca vamos ter a santidade divina, nunca vamos ser, porque nós estamos ainda em um corpo corruptível, num corpo que tem desejos, num corpo que tem pensamentos impuros, que tem sentimentos, que tem... Você entendeu? Então, glória a Deus pelo que o Senhor está nos ensinando, para a gente se manter
se manter, sempre estar em direção desse fogo. É cada momento em que a gente ora, cada momento em que a gente se consagra, se santifica, é o momento em que a gente está se aproximando desse fogo, sendo renovado e sendo batizado. Amém? O que você achou? Me diz aí o que Deus falou no seu coração, o que lhe tocou. Hein, Dona Zélia? Dona Valdenice? Dona Cátia? Hein, Gafarel? Fale aí, me ajudem, porque de repente alguma coisa que Deus te tocou vai servir para mim também. Eu vou ler os comentários. Hein, Rodrigo Rodrigues? Eu tenho certeza que você chegou até aqui para ouvir. Rafael Mendes, que não participa mais quase nada. Diga aí, meu irmão. Ajuda a gente. As mães. A Laura lá e Maria José lá de Volta Redonda. A Rebeca Costa. Diga aí. A Jaine Nogueira aqui de Minas. Diga aí, Dona Geilza, da Paraíba. Diga aí. Então, participem aqui. Alguma coisa ficou, tocou. Me ajuda para ajudar essas pessoas que vão estar ouvindo, participando aqui conosco desta live dos obreiros do Reino de Deus. Vamos orar? Então vamos lá. Vamos falar com Deus. Deixa eu agora tocar o fundo musical. Pronto, fundo musical. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Deus, por essa revelação, por esse entendimento, por essa leitura da Bíblia. Pelo Senhor estar falando comigo e com todos que aqui estão conosco. Esses que estão participando dessa transmissão, esses que estão em outro horário, está na transmissão gravada, na live gravada. Senhor, em nome de Jesus, faz essas pessoas entenderem de que elas têm que se descalçar. Tem algo dentro dela. Ninguém vai poder dizer: eu não tenho nada para descalçar da minha consciência. Porque todos nós temos algo que temos que parar de falar, que temos que parar de fazer, um hábito que a gente costuma, que não é pecado, mas também não é bom, uma conversa, uma besteira, uma bobeira que fala. Senhor, todos nós temos que se descalçar de alguma coisa, porque a gente está num corpo corruptível, mesmo que seja um pensamento, mesmo que seja um sentimento, um orgulho, uma vaidade, algo que está atrapalhando essa pessoa avançar, se renovar, ter novas experiências com Deus, ou então está atrapalhando ela receber o Espírito Santo. Ela não está conseguindo receber o Espírito Santo, porque ela ainda está calçada, está sobre alguma coisa que não deveria estar. Senhor, derrame agora o teu Espírito sobre esta pessoa. Ajuda ela, Pai. Talvez é algo que ela quer tanto abandonar e não consegue deixar. Falta força, falta conhecimento, entendimento, sabedoria. Deus, em nome de Jesus, toca nesta pessoa agora, Pai.
Enche o teu servo, o teu obreiro, de gozo, de alegria, de paz, de longanimidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão, de domínio próprio, para que o Senhor possa usar com os seus dons. Faça isso, ó Pai, e assim a gente vai ser usado pelo Senhor para tirar esse povo que está escravo no Egito. Assim como Moisés recebeu o cajado do Senhor, as ordenanças do Senhor, a unção do Senhor, e ele parte para o Egito para tirar aquele povo que está escravizado. Assim também, meu Deus, cada um de nós jamais a gente vai conseguir ajudar as pessoas que estão escravizadas nesse mundo de trevas. Jamais a gente vai poder ajudar se a gente não tiver a unção do teu Espírito. Então derrama, Senhor, o teu Espírito sobre mim. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós, sobre essa pessoa. Receba agora, você que está orando comigo, receba o tocar de Deus. Você ouviu essa mensagem, essa palavra, essa leitura, e você ouviu com tanta atenção, com tanta diligência, com tanto cuidado. Você fez igualzinho Maria, que se sentou para ouvir. Você não ficou ouvindo e falando coisa ou fazendo coisa sem prestar atenção. E é por esta razão, em nome de Jesus, seja abençoado agora. Receba o Espírito de Deus na sua vida. Se você já é batizado no Espírito Santo, você já é batizado, você já é selado, então você já gera frutos da alegria, do amor, da paz. Você já é uma pessoa cheia de alegria, você já é uma pessoa cheia de paz, cheia de gozo, você já é uma pessoa feliz, tem a salvação, longânima, bondosa, paciente, fiel. Você é fiel a Deus, seus dízimos, fiel a Deus nos seus votos com Deus, voto de fidelidade com teu marido, com a tua esposa, fiel. E Ele tem um olhar especial sobre os fiéis. Ele olha para você com um olhar de Deus, de divino Pai eterno, olhando para você e cuidando de você. Aleluia, aleluia. Pode adorá-lo, pode louvá-lo, pode bendizê-lo. Ele é digno de honra, de glória, de louvores e de adoração. Você pode dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Eu te amo, Jesus. Eu te adoro, eu te quero, eu te bendizo, eu te glorifico. Aleluia. Ah, meu Pai, visite essa pessoa que está fraca na fé, fraca espiritualmente. Visite essa pessoa, Pai, que está participando aqui da nossa aula, participando aqui da nossa live, da oração dos obreiros do reino de Deus. Visite ela. Pai, cura se ela estiver doente. Cura, Pai. Se ela estiver desviada, desigrejada, orienta ela, Pai, para que ela não venha se perder. Em o nome de Jesus. Senhor, nas tuas mãos, eu quero colocar a minha vida e a vida de todos esses obreiros, a vida de segunda-feira. Deixa eu começar com segunda-feira. Rodrigo Rodrigues, meu irmão. Oh, Pai, abençoe a vida desse teu servo. Ele, sua esposa, sua filhinha. A vida da dona Valdenice, meu Deus, Valdenice Freitas, na terça-feira ela ora aqui. Ela, seu marido, suas filhas, seus filhos, seus netos, Pai. O Gafarel, Pai, juntamente com a Renata, sua esposa, visita, toca, abençoa, Deus. Abençoa esse ministério que ele tem, o ministério de pregar, não quer fazer outra coisa, Pai. Abençoe para que a gente possa ajudar ele. Meu Pai,
Abençoe esse trabalho na Bahia que ele está começando, Deus. Ó Espírito Santo, Dona Cátia Virgínia, essa tua serva, Pai, que está aqui toda quinta-feira orando, trazendo uma leitura também. Senhor, o Rafael Mendes, Deus, ele e a Mairone, meu Pai, Mairone, a sua esposa, Senhor, abençoe a vida dele. Dona Zélia Sacramento, com seu Moacir e toda a sua família. Eu quero apresentar também as mães, meu Deus, como a Maria José, a Laura, como a Rebeca, meu Pai, a Rebeca Costa, como também a Dona Geilza e toda a sua família, como também a doutora Analice, meu Deus, a tua serva, que está sem tempo até para fazer também, participar conosco. Abençoa, Deus, em nome de Jesus, todas as mães, a mãe de segunda, que é lá do Rio de Janeiro, Pai, a mãe de terça, que é da Paraíba, a mãe da quarta-feira, que é daqui de Minas, a Jaine Nogueira, Pai, a mãe de quinta-feira, que é a doutora Analice, Senhor, a mãe da Bahia, que é a Rebeca, da sexta-feira, todas essas pessoas, ó Pai, que estão aqui, Deus, inscrevendo, participando, pedindo para orar, que estão inscritos no canal, Senhor, a gente está passando já dos 10 mil inscritos, e essas pessoas que o Senhor colocou aqui para se inscrever no canal, visite cada um, Senhor, e dê para cada um, Pai, a tua presença, o teu Espírito, que venha receber, que venha ter a oportunidade de encontrar com essa sarça, com esse fogo, com esse batismo com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus, eu oro, ó Deus, pelo nosso Brasil, tantas autoridades eclesiásticas, que é a parte eclesia, de igreja, de religião eclesiástica, seja papa, padre, bispo, pastor, obreiro, diácono, presbítero, são as autoridades eclesiásticas, como tem as autoridades governamentais, que são presidente, prefeito, governador, deputado, senador, vereador, diretores de secretarias, diretores, todos que estão ligados à política, Senhor, tanto a política federal, como a política estadual, como a política municipal. Abençoa, Pai. Visita os hospitais, os manicômios, os leprosários, aonde tem alguém sofrendo, Senhor, gemendo. Oh, Pai, derrama o teu Espírito. Essa família que está sendo dividida, separação, divórcio, desunião. Nessa casa que é pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão, Senhor, abençoe esse lar. Abençoe cada um que está orando aqui comigo. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Recebam todos a graça. Vamos juntos respirar bem fundo assim, ó. Glória a Deus. O que você escreveria aí? O que você escreveria nos comentários? Então escreve. Eu quero ler. Eu vou ler. Vocês que acompanham comigo. Vocês são novatos. Se inscrevam no canal. Clica no sininho para poder você receber as notificações. E divulgue, fale para outras pessoas sobre o canal, evangelize através desse canal, manda esse link, convide pessoas, católicos, evangélicos, não importa a denominação. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Domingo que vem eu estarei aqui mais uma vez trazendo mais um live dos obreiros, da oração dos obreiros do reino de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.